Fala pessoal, Lucas aqui e essa é a nossa 10ª aula do curso Torne-se um Analista de Dados Fácil. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre algumas funções e o Partition By. São funções que a gente vai chamar de Window Functions. Essas funções elas servem basicamente para a gente lidar com a coordenação de linhas, tá? A gente vai ou atribuir critérios de acordo com a coordenação, ou então selecionar coisas que vêm anteriores. A gente vai mexer com a ordenação e tirar dados a partir dessa ordenação. Então a melhor maneira da gente entender essa aula é a partir de um exemplo um pouco mais simples. O que eu fiz? Eu peguei um excerto aqui da nossa tabela de vendas, tá? E esse excerto eu criei a partir dessa query que eu deixei disponibilizado para vocês dentro desse Google Sheets, beleza? Ela vai trazer para a gente o nosso cliente ID, então a identificação do nosso cliente, a data em que aquele cliente fez uma compra e o valor total que ele gastou naquela data. Tá? Algo similar ao que a gente fez na aula passada, né? Com a diferença que na última aula a gente estava pegando lá o total gasto por nota fiscal, mas aqui a gente está pegando o total por cliente e data de compra, né? Ou seja, no mesmo dia, o mesmo cliente, quanto que ele está gastando. Então, por exemplo, se ele fizer 2 compras no mesmo dia, gerar 2 notas fiscais, esse total aqui vai ser a soma dessas 2 notas fiscais, tá? Então, jogando essa query aqui no TheBeaver, a gente obtém exatamente a mesma tabela que estava lá. Deixa eu rodar aqui. A gente vai ter essa tabela aqui. Então, para trabalhar em cima dessa tabela, eu vou definir ela aqui usando a estrutura do with. With select. Eu vou chamar essa tabela aqui de totais, tá? E assim ela fica disponível para o nosso uso. Uma coisa que eu ainda não comentei no curso é o seguinte: eu posso usar o hífen para fazer comentários no código. Então, por exemplo, essa linha aqui, se eu colocar 2 hífens na frente, ela fica verde. Ela agora está comentada. Então, na hora que a gente rodar o código, o compilador ele não vai ler essa linha, como se ela não existisse. Ele vai ler só as demais aqui embaixo e vai ler o if. E eu acabo usando isso daqui como forma de organização. Por exemplo, o TheBeaver ele não permite que a gente descontinue, né? Ele não permite que a gente pule uma linha para continuar escrevendo código. Então, para isso eu coloco o comentário e aí daqui para baixo qualquer query que eu escrever aqui e rodar, eu vou estar rodando a parte de cima também, porque eu não vou ter linhas puladas aqui. Mas, como são só comentários, daqui não vai influenciar no meu código. É como se essa linha não existisse e essa linha não existisse. Então, dito isso, vamos voltar para as nossas funções ali e trabalhar em cima dessa tabela para a gente entender o que aquelas funções fazem. A primeira função é o row number. Row significa linha, number é número, então é o número da linha. Ela é uma função que serve exatamente para a gente enumerar as nossas linhas de acordo com o critério de ordenação que a gente vai definir. Então, vamos ver como que ela funciona aqui. Select row number. Eu coloco abre e fecha parênteses. E eu vou colocar primeiro aqui from totais. Se eu rodar isso, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro. Window function row number requires an over clause. Ou seja, ele está falando que essa nossa função ela requer uma cláusula over, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui, que eu vou precisar falar em conjunto com o row number. O que é o over? O over significa sobre em inglês. Então ela é meio que uma partícula que vai identificar para a gente, beleza, eu quero fazer uma ordenação, uma numeração, mas eu tenho que identificar em cima do que, né, over what, sobre o que eu quero fazer essa numeração. Então a função over ela vai vir logo depois da minha função que eu estou usando aqui. Então row number, abre e fecha parênteses, over, e aqui dentro eu preciso colocar uma ordenação. A princípio, se eu não colocar nada, o que ele vai fazer? Eu vou rodar e ele vai colocar uma ordenação genérica das linhas da minha tabela, independente do que esteja lá dentro, né? Tem 14 linhas, ele ordenou as 14 linhas e pronto. Fica até mais fácil eu colocar as linhas aqui, né? Vou deixar o asterisco para a gente ver. Então a gente tem a nossa tabela e a gente tem as linhas ordenadas. Mas isso é só um índice, né? Não significa nada, só está contando o número de linhas que a gente tem aqui. A coisa começa a ficar interessante na hora que a gente mexe no argumento do over, porque aqui dentro a gente tem que colocar uma ordenação. Então eu vou jogar aqui dentro um order by. E pelo que eu vou ordenar? Depende do que a gente está querendo tirar de dado aqui. Então, por exemplo, se eu ordenar por invoice date, esse código ele vai simplesmente ordenar os meus dados pela data. Você vê aqui que ele está da mais antiga para a mais recente. E tendo os dados ordenados dessa forma, ele vai criar essa coluna do row number e vai atribuir a numeração para ela, de 1 até 14, de 1 até o tamanho dessa minha tabela. Eu poderia ordenar também aqui por gasto total, por exemplo. E aí com isso ele ordenaria tudo com base no gasto total de forma crescente
e atribui uma numeração ao resultado final. Posso ordenar de maneira descendente também, como a gente já viu antes no curso, e ele vai ordenar dessa forma aqui. E nesse ponto eu vou adicionar mais um grau de complexidade, que é o partition by. Então, explicando antes o conceito de partição, né? Olhando para cá, a gente vê, por exemplo, que a gente tem alguns client IDs aqui diferentes, né? A gente tem um cliente aqui, a gente tem o nosso segundo cliente aqui, que é o terminado em 47, a gente tem um terceiro cliente terminado em 48, quarto cliente terminado em 49 e nosso último cliente terminado em 50. Para essa tabela aqui, se eu fizer a ordenação como eu havia feito pelo invoice date, eu vou obter então a primeira compra de todas essas pessoas aqui. Essa é a segunda compra de todas essas pessoas. Essa é a terceira compra de todas essas pessoas. Essa é a 14ª compra feita por todas essas pessoas. Mas e se eu quiser fazer uma ordenação por pessoa? Então, por exemplo, para esse cara aqui, o 47, que fez bastante compras, eu quiser fazer uma atribuição ordenando as datas de compra dele e colocando aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Para esse caso, eu vou inserir agora o conceito de partição. Eu vou pensar que essas linhas aqui, elas são uma partição baseada no Client ID. Essa forma de colorir essa tabela que eu fiz, eu estou particionando essa tabela. Eu estou particionando, através de cores, a tabela pelo critério do Client ID. Então, essa é a primeira partição, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta partição. Para fazer aquela ordenação por datas, como que eu faria? Essa daqui só tem uma data, então não interessa. Essas duas também. Mas para essa daqui, eu teria que ordenar as linhas de acordo com essa coluna B aqui, que contém as datas, né? Vou ordenar pela coluna B. Beleza, está na ordem cronológica aqui. Para esses caras, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ordenar isso daqui por data. Ordenei, beleza. Está em ordem cronológica aqui também. E aí, com isso, eu criaria a seguinte ordenação. Para essa partição, essa é a primeira data. Então, número 1, fechou. Para essa partição, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, essa é a sexta, essa é a sétima data. Seguindo para essa partição, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta compra. Nessa daqui, essa é a primeira e nessa daqui, essa é a primeira. Então, esse é o resultado do roll number, né? Então, assim, para cada cliente, eu sei identificar qual foi aquela compra. Se foi a primeira, a segunda, a terceira, assim por diante. Para fazer isso usando essa estrutura e a partir dessa estrutura aqui, eu vou inserir o partition by aqui dentro do argumento da função over. Então, eu vou colocar partition by. Eu estou particionando por cliente, né? Então, eu vou particionar por customer ID, que é o meu critério para criar essas partições, né, coloridas aqui que eu mostrei para vocês. Então, no fim das contas, vai ficar dessa maneira aqui. Roll number over partition by customer ID, order by invoice date, ou seja, continuo ordenando pela data, né, como eu fiz dentro de cada partição. Então, dentro de cada partição, eu ordenei pela data. Rodando isso daqui, eu vou ter exatamente aquilo que eu coloquei manualmente com vocês na tabela. Na primeira compra desse cara terminado em 46, o cara terminado em 47 teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compras, né? Dispostas aqui na ordem cronológica. O 48 teve essas 4 compras, o 49 teve uma e o 50 teve uma. Então isso daqui vai ser muito útil para a gente dispor a ordem em que alguma coisa foi feita. A gente vai ver isso mais para frente no nosso exemplo prático. E essa estrutura aqui, ela vai ser usada para algumas outras funções. E eu quis trazer duas funções aqui que são análogas e que também são muito úteis na hora de a gente fazer determinadas análises temporais, que é a função lead e a função lag. Para exemplificar essas funções, eu vou usar essa mesma estrutura aqui, só trocando a função aqui dentro. Vou começar pela função lag. E diferente do roll number, a função lag ela vai levar um argumento. Por quê? A função lag ela vai trazer para a gente um valor da linha anterior, para uma determinada partição em uma determinada ordenação. Como que isso vai funcionar? Nessa tabela aqui, a gente já particionou por Client ID, ou seja, a gente dividiu por cores, identificou as partições por cores. Então, essas cores são essa parte aqui da função, Partition by Customer ID. E a gente, dentro de cada partição, a gente foi lá e ordenou por data, né? Que é essa coluna aqui. Então, ordenou por data, ordenou isso aqui por data, ordenou por data e por data. Que é
essa segunda parte aqui do argumento do over. A função leg, ela basicamente vai trazer para a gente aquilo que está na linha anterior do que a gente jogar no argumento dela. Então, por exemplo, se eu jogar aqui no argumento dela invoice date, o leg ele vai trazer uma coisa anterior. Então, assim, dentro dessa partição não tem nenhuma linha anterior a essa. Então, o leg de invoice date traria nulo para a gente. Agora, dentro dessa partição, para essa primeira linha, como ela é a primeira, a função também traria null, porque não tem nada antes dessa linha aqui. Agora aqui começa a ficar interessante. Para essa linha aqui, qual que é a linha anterior a ela? É essa. E o que a gente precisa trazer da linha anterior? O invoice date, que está dentro do leg. Então eu vou trazer esse valor aqui. Essa linha vai me trazer isso daqui. Para essa linha, qual que é o invoice date da linha anterior? É esse. Então eu vou jogar esse daqui aqui. Então você vê que nesse caso, ele vai sempre trazendo essa data anterior. Aqui vai trazer essa vai trazer essa daqui, essa vai trazer essa daqui, essa vai trazer essa daqui, e aí acabou a partição. Então, para essa partição, todas as linhas já estão preenchidas. Agora a gente começa uma nova partição. Aqui não tem linha anterior a ela, da partição, né? Eu não posso confundir e pensar, isso daqui é uma linha anterior a ela. Não, a gente está fazendo essa análise dentro de uma partição. Então, para essa partição aqui, essa é a primeira linha. Não tem nenhuma linha anterior, vai trazer nulo. Essa vai vir essa data aqui. Para essa vai vir essa data aqui. Essa vai trazer essa daqui e acabou a partição. Dentro da próxima partição não tem nenhuma linha anterior, vai vir nulo. Dentro da próxima partição não tem nenhuma linha anterior, então vai vir nulo também. Então esse daqui seria o resultado da gente usar o leg de invoice date. Vamos rodar aqui só para a gente ver isso. Beleza, exatamente aquilo que a gente teve. Nulo, nulo, a data da linha anterior, a data da linha anterior, até o final da partição, nulo, a data da anterior, a data da anterior, e as duas últimas aqui, nulo. E a nossa função lead, ela vai fazer o contrário da função leg. Então, se eu colocar lead aqui ao invés de leg, vou apagar isso daqui de novo, e o lead, ao invés de trazer a informação da linha anterior, ele vai trazer a informação da próxima linha, dentro da partição. Então, vamos lá de novo. Isso daqui não tem nenhuma linha abaixo disso, então ele vai trazer nulo para a gente. Próxima partição. Dentro dessa partição, essa linha aqui, qual que é a data da próxima linha? É essa daqui. Então é ela que vai vir aqui em cima. Essa daqui vai pegar a data da próxima linha, que é essa. Essa vai pegar a data da próxima linha, essa vai pegar a data da próxima linha, essa vai pegar a da próxima linha, essa vai pegar a da próxima linha, e essa daqui é a última linha da partição, não tem nenhuma linha abaixo, então não vai ter nada, então traz nulo. Próxima partição, mesmo raciocínio, essa vai pegar da linha de baixo, essa vai pegar da linha de baixo, essa daqui é a última linha, não tem linha abaixo dessa, então vai trazer um nulo pra gente. Essa linha não tem nenhuma abaixo dessa nessa partição, nulo. Mesma coisa nessa daqui, não tem nenhuma linha abaixo, nulo. Esse é o resultado da lead aplicada aqui nessa nossa tabelinha. Então, rodando aqui só para vocês verem, deu exatamente o resultado que a gente tinha pescado manualmente ali. E uma coisa que é muito bacana, como eu comentei, dessas funções lead e lag, isso daqui permite a gente ver uma data de uma compra e a data da próxima compra. Ou se a gente aplicar o lag, né? Daí a gente tem para um determinado cliente a data na qual uma compra foi feita e a data anterior. Então, com isso, a gente consegue ter a noção da diferença de tempo entre uma compra e outra, né? E isso é uma coisa muito importante nos negócios para a gente ver a frequência com a qual um cliente retorna para o nosso negócio. Dito tudo isso, vamos fazer os nossos exemplos práticos que vão trazer algumas coisas para a gente. O gerente vai lá e te pede: acreditamos que nossos clientes gastem mais em nossa loja a partir da terceira vez em que compram conosco. Pode verificar se isso é válido pelos nossos dados? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que plotar o gasto, né, de cada cliente, e a gente vai ter que saber também identificar a terceira vez em que esse cliente faz uma compra. Ou não só a terceira vez, né? Porque, por exemplo, um cliente pode ir lá comprar 5 vezes, mas essa hipótese aqui é que ele gasta a partir da terceira compra.
Então a gente tem que ver as compras depois da terceira para a gente saber também se ele gasta mais ou menos nas compras posteriores. Então, com base nisso, a gente pode fazer uma listagem similar àquela que a gente estava fazendo por tempo, né? Com a query que a gente estava usando no exemplo, né? A gente já está pegando o quanto um cliente vai gastar por dia, só que eu quero ter uma noção de quanto é esse gasto total para cada uma das vezes que ele foi lá e comprou, né? Então eu tenho que meio que repetir o que eu fiz ali num dos exemplos durante a aula, né? Eu vou chamar isso daqui de totais de novo, e eu vou dar um select, todas as colunas, eu vou usar o row number, só que eu quero numerar essas colunas como? Eu quero que para cada cliente, ou seja, partition by customer ID, eu coloque as datas em ordem. E posso identificar qual a data da primeira compra, qual a da segunda, qual a da terceira e as demais. Então eu vou colocar um order by invoice date. Vou chamar isso de número da compra. Pronto, totais. E como essa tabela é grande, eu vou limitar em 100. Daí com isso, beleza, eu consigo ter uma relação de número da compra e o gasto total que o nosso cliente fez naquela compra, né? O que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Como que a gente faz para identificar o que é a terceira compra, né? Então essa é a terceira compra desse cara, essa é a terceira compra desse outro cara, e assim por diante, usando row number. E para o nosso segundo exemplo, a gente vai ter isso daqui. Em média, em quantos dias nossos clientes voltam a comprar algo com a gente? Queremos com isso tentar prever quando um cliente tende a retornar à nossa loja. Então isso daqui, né, não por coincidência, vai recair naquele nosso segundo exemplo, usando a função lag ou lead, né, dependendo do que você preferir. Eu vou começar aqui usando o lag. E aqui no caso eu tenho que colocar como argumento do lag a invoice date, já que eu quero mexer com a diferença temporal, como eu havia comentado ali no final da explicação, né? Então eu vou colocar lag invoice date. E daí com isso eu vou ter a diferença de tempo entre compras, né, para aqueles clientes que retornaram. Aqui eu poderia gerar alguma coisa a partir dessa tabela aqui. Claro que aqui eu estou limitando em 100 só pelo fato dessa tabela ser muito grande e demorar talvez um pouco para processar. Mas eu posso usar essa tabela aqui que eu defini como sendo uma tabela fonte para eu fazer uma segunda query, onde eu vou, por exemplo, pegar e fazer a diferença entre essas datas aqui para saber quanto tempo tem de uma compra para outra. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar mais uma vírgula aqui, né, porque eu vou definir mais uma subquery. Aqui eu vou chamar essa tabela de listagem. Eu vou tirar o limite aqui para deixar ele processar tudo mesmo. E aqui o que eu quero ver como resultado. Eu posso selecionar, por exemplo, Customer ID para eu ver o cliente. Aqui na função lag agora eu esqueci de nomear, mas eu acho importante a gente nomear isso daqui para a gente manter o conceito que a gente quer carregar, né? Antes era o número da compra porque eu estava colocando o row number, né? Mas com lag, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo a data da última compra. Então aqui embaixo eu quero fazer a conta entre a data atual e a última compra. Então eu vou fazer invoice date menos data da última compra. E eu vou chamar isso daqui de ΔT. E lembrando que essa diferença entre datas vai ser dada como padrão em dias pra gente, tá? E só pra gente ver alguns detalhes, eu vou trazer também o invoice date e a própria data da última compra. Eu tô tirando isso da tabela listagem, e aqui eu vou limitar 500. Vamos ver o que ele traz pra gente. Daí por que eu trouxe a invoice date e a data da última compra? Pelo seguinte, para esse cara aqui, ele não vai ter ΔT, porque ele só tem uma compra, né? Não existe data da última compra dele. Então, beleza, vai vir nulo aqui, vai vir nulo aqui. Esse cara, que é o terminado em 47, ele já tinha algumas compras, né? Tem todas essas daqui. Então, vamos entender o que está acontecendo. A primeira linha aqui, ele não tem data da última compra, porque é a primeira compra dele. Logo, não vai vir diferença de tempo para essa linha aqui. Então, vai vir nulo. Para a seguinte, aí sim, a gente tem uma data da compra anterior, a gente consegue definir um ΔT. Então, 50 dias. E assim por diante, 71 dias, 63, 54, 90, 37. E a mesma coisa acontecendo com os outros, tá? Então a gente pode sempre observar um padrão que é, se a data da última compra for nula, a gente vai estar falando de primeira compra, logo o ΔT ele vai ser nulo. Então não interessa esses caras aqui pra gente, né? Porque a gente quer ver as diferenças temporais para cada cliente. Nosso gerente ele pediu para a gente ver na média em quantos dias nossos clientes voltam a comprar com a gente. Então cada um desses intervalos aqui é o cliente voltando a comprar com a gente. Então para a gente mexer só com essas linhas aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar a condição de que essa data da última compra não seja nula. Com isso a gente consegue cortar essas linhas aqui. Então eu vou colocar isso bem aqui. Where data da última compra is not null. E daí, beleza. Com isso eu vou ter intervalos de tempo para
cada cliente. Daí, a partir dessa tabela, eu posso implementar alguns raciocínios. Por exemplo, eu posso simplesmente ver qual que é a média desse ΔT. A partir de todos os intervalos entre compras, para todos os clientes, eu estaria calculando qual que é o valor médio para esse intervalo. Então, para fazer isso, o que eu faria? Essa nova tabela que eu criei aqui a partir desse select, eu vou colocar ela como uma nova tabela. Então, eu vou chamar ela, por exemplo, de tempos. E a partir dela, eu vou fazer, por exemplo, select AVG, né, que é a média de ΔT, from tempos. Vamos ver o que eu vou obter com isso. 38,48, ou seja, praticamente 39 dias. Então, se a gente olhar para todos os intervalos de compra, para todos os clientes, a gente vai ver que, na média, a gente tem ali mais ou menos 39 dias de diferença entre uma compra e outra para todos os clientes. Eu poderia responder essa pergunta de outras formas também. Eu poderia ver a média para cada cliente e depois fazer a média total, pensando primeiro em ver um comportamento típico do cliente e depois para cada cliente eu faço as médias. Então isso vai depender muito de qual critério de negócio que você vai usar ali na sua análise. Mas a nossa ideia aqui é a gente saber usar o recurso do lead e do lag para fazer isso. É um conceito que às vezes parece um pouco complicado, mas não é. Ele é bem simples se a gente for montando passo a passo. Mas se ficou alguma dúvida, coloca no nosso fórum, no DDD, que a gente vai resolver junto lá. Com isso a gente conclui a nossa 10ª e penúltima aula do curso. Continue estudando que a sua mudança de carreira vai vir. E um abraço e até a próxima aula.